Olá, Touro, tudo bem? Como estamos? Eu espero que muito bem. Trouxe suas mensagens para os próximos dias, finalzinho de março, início de abril, para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Touro, né? Para quem está lidando com algum taurino. Então, neste momento, aqui tem as orientações para essa egrégora taurina. Muito obrigada pela presença de vocês. Aproveite e já deixa um like na leitura, que isso me ajuda bastante. E eu preciso lembrar para vocês que são leituras gerais, portanto, não vai se ressoar com todas as pessoas, né, que vão chegar nessa leitura. Se não ressoar, libera para o universo. Olha outros signos que você tem forte no mapa. São leituras atemporais. Então, quando você chegar aqui, essa leitura vai conversar com você. Ok? Vamos lá, Touro. Quais são as energias para os próximos dias? Para os taurinos. Aos meus guias de luz, a ancestralidade que sempre me acompanha, que neste momento eu seja instrumento para a verdade. E que com essa verdade possam ser feitas as melhores decisões. Assim seja e assim já é. Gratidão. Opa, pulou uma torre aqui, hein? Pulou uma torre, hein? Vamos lá, Touro. O que vem na direção de Touro nesses próximos dias, por favor, tarô? 7 de paus. As, ou melhor, Rei de paus. Rainha de copas. Roda da fortuna. Tem alguma situação aqui, tá? Que envolve, né, duas pessoas. Então, tem um rei de paus, tem uma rainha de copas. Isso aqui também tem uma orientação muito próxima, né? Eu tô aqui defendendo algum tipo de indefensiva referente a alguma situação. Defensiva referente a pessoas ao meu redor aqui. Eu tô sentindo, porque essa energia, nem o rei de paus quanto a rainha de copas, é uma energia de touro. Então, tem duas pessoas aqui, né, que eu estou na defensiva referente a essas pessoas. Tem um rei de paus e uma rainha de copas, que pode ser um pai e uma mãe, né? E aí eu tô aqui tentando defender um espaço ou estar na defensiva. Eu tô sentindo muito que esses 7 de paus é uma defesa que Touro tá em algum ambiente onde ele tá se sentindo na defensiva referente a algumas pessoas do ambiente. Roda da fortuna. Aqui tem uns ciclos que eu não consigo encerrar ou finalizar com algumas pessoas. Aqui existe uma situação onde eu volto sempre para esse ponto, onde tem ou briga, ou confusão, ou então algum tipo de desentendimento entre essas pessoas. Aqui pode ser no ambiente familiar, Touro. Pode ser no ambiente familiar. Eu me desentendo ou eu não me sinto confortável com o posicionamento de algumas pessoas. Existe um posicionamento desse rei de paus, né? Que é tipo uma espécie de apego, uma situação assim que não é muito confortável, tá? É uma coisa assim de apego, entendeu? De controle muito grande, tá? É uma dinâmica muito complicada aqui. Tem uma dinâmica específica com um rei de paus, que é a controle excessivo. Aqui pode ser ciúme também, e é complicado isso. Rei de paus são signos de fogo. Fogo é Áries, Sagitário e Leão. Já a dinâmica com essa rainha de paus, que observa toda essa situação, é uma dinâmica de rei de copas. O que é um rei de copas aqui? É alguém que é maduro, alguém que eu me sinto seguro, alguém que traz uma segurança emocional para mim muito grande, tá? Roda da fortuna. O mago,
Olha lá. Existe um ciclo aqui, tá? Touro, que você, né, está neste momento. E esse ciclo fala muito de, olha, tem duas pessoas envolvidas nessa situação. Tem alguém que é desafiador e tem alguém que é mais maduro. E aqui tá falando assim, a partir do momento que você conseguir compreender, né, que o encerramento desse ciclo é importante para que você possa se organizar emocionalmente. Aqui tem muito uma coisa de parece que é dentro de uma casa. Ou uma relação, assim, família ou trabalho, onde tem alguém que é muito desafiador, mas tem uma outra pessoa que ameniza essa situação. E aqui tá falando que aqui quem dá fim a esse ciclo, que é um ciclo difícil, porque senão você não estava no 7 de paus, é você mesmo, Touro. Porque essa roda da fortuna tá falando aqui, ó, o mago, ou seja, você cocria, você organiza, você realiza as coisas que precisam ser feitas. Eu tenho um 6 de espadas, que é quando eu simplesmente abandono, deixo pra lá uma situação que é desafiadora, que me deixa aborrecido, chateado, então eu procuro um outro lugar onde eu possa me desenvolver ou ficar ou estar em paz, tá? Aqui tá falando que tem um ciclo, e esse ciclo, ele é muito possessivo, complexo, tá? E aqui tá dizendo que esse ciclo, ele se encerra a partir do momento que você decidir, por seu próprio coração, se afastar dessa pessoa desafiadora aqui, tá? Tá muito claro. 8 de ouros. Opa, perdão. 6 de copas, que esse daqui tá no jogo. E aqui o sol. Isso aqui justamente é uma decisão. É um entendimento, Touro, que você vai ter. E esse entendimento você vai ter a partir do momento que você observar essa dinâmica mais de perto. Você observar, de fato, né, o excesso de controle e manipulação de uma pessoa numa situação, né? E esse rei de paus aqui tá muito forte. E o entendimento de que você não é obrigado a passar por isso. Você pode encerrar essa situação, olha lá, ó, as de copas, para poder você salvaguardar o seu emocional, tá? 6 de espadas, o mago. Tá? O que mais? Vamos, Touro. O que mais nessa situação para você? 3 de paus. O movimento, né? A saída, o movimento. Eu vou e olho, começo a olhar essas perspectivas por um outro olhar, um outro ângulo. Cinco de paus. Muitas vezes, para você sair de um determinado lugar, para você ir em uma determinada direção, você vai precisar, né, entrar em atrito ou conflito com alguém. A pessoa, principalmente esse rei de de paus, ele não vai nunca estar de acordo com seus movimentos, tá? Não vai. E aí, para você conseguir estar num lugar mais estruturado, para você conseguir estar num lugar onde suas emoções possam ser, né, acolhidas e você possa se sentir bem, aqui tá falando que você vai precisar, né, dar um finalizar alguma situação. Uma situação que te aborrece, que te mantém, né, num estado de aborrecimento ou sofrimento. Isso aqui não é legal. Não é. É isso. E o interessante é que próximo a essa rainha de copas, Touro, assim, com essa pessoa, com alguém que é mais maduro emocionalmente, que tem mais acolhimento, ou que tá falando que essa pessoa te ajuda, te auxilia. E com ela você se sente melhor. Tá, Touro? Essa pessoa também te ajuda a sair desse ciclo, né? A enxergar essa situação com outro olhar. E você conseguir, né, passar adiante, transcender, entender que às vezes tem ciclos que precisam mesmo de afastamento. Ah, mas você está falando do meu pai e da minha mãe. Ok, às vezes eu preciso só me afastar, né? Porque pai e mãe sempre vai ser pai e mãe, não vai ter como ter ex-pai e ex-mãe. Mas aqui tem esse pensamento, olha lá, ó. 3 de paus com uns 4 de espadas. Aqui você muitas vezes não toma não age, você fica parado, você fica
estagnado, fica preso em um determinado lugar. E aqui tá falando que, olha, tá na hora de você abrir seus horizontes, não adianta você ficar preso nessa situação, nesse lugar, né? Muitas vezes o processo de eu me curar de alguma situação ou de algo que me machuca é me libertando, sabe? Me liberando, deixando essa pessoa no canto dela e vivendo a minha vida, tá? Às vezes ir embora também é amor, né? Às vezes ir embora também é uma forma de você seguir. Olha lá. 10 de espada, 10 de copas com 9 de paus. Então eu venho passando por um processo. Esse processo é um processo que vem me chateando, me aborrecendo, né? E aí eu preciso entender que, ó, 2 de paus em cima do 10 de espadas. Eu preciso entender que muitas vezes tem processos que... eu sinto muito isso, principalmente quando eu olho para a roda da fortuna, que é um ciclo que você ainda não conseguiu entender que um movimento seu muda tudo, tá? Um movimento seu, absolutamente tudo aqui. Vamos lá? Conselho final, finalizando a leitura de Touro. Rainha de paus. Pagem de paus. 3 de ouros. Opa, rei de ouros. Aqui existe também uma possibilidade, né? Aqui tá falando de algum tipo de parceria. Aqui tá falando de trabalho, de alguma coisa no âmbito, sabe, de estudo profissional, alguma coisa aqui. Tá dizendo que tem alguém aqui que te oferece ou te ajuda, te auxilia a conseguir algum tipo de... não sei se é um trabalho, desenvolver alguma habilidade ou uma oportunidade, tá? Uma oportunidade aqui. Tem uma pessoa, né, que te ajuda, te oferecendo uma oportunidade no campo do trabalho, tá? Agora, isso acontece... Rainha de paus com 8 de copas. Entendi. Acontece. Também é um movimento, né? Que pode vir na sua direção, uma coisa que você pode buscar. E preciso dizer uma outra coisa também, tá? Você tá pedindo para você, nos próximos momentos, ter muita calma, né? Porque existem algumas situações aqui que podem estar acontecendo. Então, tem uma rainha de paus aqui, que pode ser uma pessoa, né, na sua vida, que pode, de algum motivo, de alguma forma, você se afastar dela ou ela se afastar de você, tá? E aí, aqui tá falando muito de que a gente tem que olhar e observar ao redor. Muitas vezes, se houver o afastamento de alguém da sua vida, Touro, você precisa observar com calma, porque às vezes essa pessoa, ela não estava sendo tão verdadeira assim com você. Não que ela seja falsa, mas você estava olhando ela com um olhar que não era um olhar que correspondia à realidade, tá? Então aqui está dizendo que pode ter a aproximação de algumas pessoas para te ajudar nos cunhos de trabalho, mas também pode ter o afastamento de outras. Pode ser também aqui, Touro, que eu andava com algumas companhias e quando eu me afasto dessas companhias, outras oportunidades, outras parcerias apresentam na minha vida. E quando essas parcerias se apresentam na minha vida, eu começo a ir para um lugar de um pouco mais de estabilidade. Aqui pode rolar trabalho, aqui pode rolar projeto de trabalho, aqui pode rolar até dinheiro, né? E aqui está dizendo que caso alguém te ofereça alguma coisa, ou caso alguém chegue para você e te convide para alguma coisa, qualquer coisa para participar, que seja em grupo, e que tenha um desenvolvimento intelectual, que você vá. Vá porque vai ser muito útil para você. Vai ser muito importante para você. Lá você vai conhecer pessoas e ter parcerias muito válidas e muito prósperas, tá bom? É aqui o que está falando para você. Conselho final, por favor. Conselho final.
Touro, a lua. Observe as coisas, porque nem tudo que a gente pensa é o que é. Aqui tá falando pra gente olhar, racionalizar mais, sentir menos. Não confie simplesmente somente nas suas emoções, tá? Você pode estar passando por um processo aqui de não entendimento das coisas como elas são. Porque a lua, 9 de espadas, é alguém que está passando por um momento 7 de espadas. Desafiador, difícil mesmo. Eu não estou vendo as coisas como elas são. Olha lá. E eu posso aqui estar precisando tomar algum tipo de decisão muito importante na minha vida, né? Então aqui, de fato, desde quando eu olhei o início da leitura, Touro, fala muito sobre existem preocupações, existem decisões e existem sofrimentos que a partir do momento que a gente tem a oportunidade de se afastar um pouco da situação, a gente consegue entender melhor. Às vezes, quando a gente está muito dentro da situação, a gente não consegue ver as coisas como elas são. E aqui está falando sobre isso, tá? Muitas vezes, Touro, a gente pode amar como for uma pessoa, mas às vezes aquela pessoa, infelizmente, ela nos causa dor. E muitas vezes se afastar dela é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e pela própria pessoa. Espero que tenha feito sentido para você, tá bom? Touro, gratidão. A gente se encontra em breve. Força aí, tá? Aproveita que você tá deixando like na leitura e a gente se vê logo.